Perfeito, professora. Eu acho que já entrou bastante gente, está entrando ainda aos pouquinhos, então eu vou fazer Sim. uma breve apresentação Uhum. para que é óbvio que todo mundo conhece, né? Mas eu vou fazer uma breve apresentação, como de costume que a gente Sim, faz dos nossos performance. convidados aqui na. Exatamente. Então, a professora Heloísa Justin, ela é professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Ela dá aula para disciplinas na graduação e na pós-graduação também, lá no Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária. Uhum. Ela é responsável pelo setor executivo de atendimento de gatos domésticos do Hospital Veterinário da Rural também. Muita Uhum. gente vem de fora para poder conseguir fazer estágio no setor da professora. Uhum. Além disso, ela é tutora dos residentes de clínica cirúrgica Isso. e medicina felina do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural. Ah, Ela é membro da Abenfel, entende tudo sobre gatos, então nossa, a gente nada melhor do que estuda. chamá-la para falar um pouquinho sobre gatos. Ah, querida, obrigada. Pode ficar super à vontade, professora. Não, eu me sinto em casa com vocês, realmente é como se a gente estivesse abrindo aquela portinha ali do corredor do IV e entrando ali para tirar dúvida com vocês, né? Então é muito bom, é muito bom a gente estar aqui. E esse tema, né, que é a doença, né, do trato urinário inferior, a gente vem já militando nele também há bastante tempo, né? Se a gente verifica quando existem as primeiras citações sobre a doença do trato urinário inferior de felinos, nós vamos ver que lá para 1925 aparecia ali naquele livro velhinho falando alguma coisa, mas as afecções elas começaram a aparecer mesmo por volta dos anos 70, né? Então a gente vai ver por que os relatos surgiram na literatura, os trabalhos científicos, por volta dos anos 70. Então, quando a gente fala de Uhum, doença do trato urinário inferior, nós vamos falar de um conjunto de patologias heterogêneas, né, que são de várias causas, várias etiologias que podem comprometer o trato urinário inferior. Quando a gente fala inferior também, pegando aí a vesícula urinária e a uretra do gato, né? E nós vamos ter em comum essas doenças do trato urinário inferior, os sinais clínicos. Então, a queixa principal, ou que o proprietário nos relata, né, é que o gato apresenta hematúria, sangue na urina, né, disúria, dor para urinar, polaciúria, ele vai na vasilha sanitária, mas ele urina poças pequenas, podem vir com sangue ou não, mas ele vai toda hora na vasilha. Estrangúria, que ele fica lá, ele goteja, né, bem normalmente associada à disúria. E alguns gatos podem urinar e outros não. Então, aí nós vamos ter a obstrução uretral, pode estar presente ou não. E tem um outro termo que também é utilizado, que é a periúria. A periúria é quando o gato vai em locais, na residências, que não seja sua vasilha sanitária, e faz pequenas pocinhas, que nós vamos ter que levantar um histórico para ver se a periúria não está aí também relacionada a um problema comportamental. Alguns gatos às vezes levantam a cauda e fazem aquelas micções em vertical, em locais diferentes, pode ser uma periúria, mas pode estar associado à doença do trato urinário ou uma doença comportamental. Então, várias etiologias, várias causas, né, várias afecções podem levar a esses mesmos sinais clínicos. E os gatos, eles podem apresentar todos esses sinais ou podem apresentar apenas dois, né? Dependendo do que está levando, a que doença do trato urinário inferior está apresentando na bexiga ou na uretra, né? Então, a partir dos uhum, anos 70, né, tentaram-se, né, vários tipos de nomenclaturas dadas a essas doenças. Então, vocês podem ver, né, em uhum, literaturas mais antigas o nome de SUF, né, que era Síndrome Urológica Felina. Então, todo gato que chegava urinando, obstruído, com cristalúria, com disúria, fala, o gato está com SUF.
né, mas não especificava a causa. Então, todos os gatos eram tratados. Isso nos anos 70, logo com o advento das rações secas, dos gatos morando dentro das residências. Depois, lá para 1984, veio o Dr. Osborne, que falou, não, peraí, não pode ser tudo no mesmo saco, todas as causas desses sinais clínicos ser a mesma coisa. Então, vamos classificar de forma heterogênea, como se faz nos cães, pelo lugar, pela localização, pelo tipo de alterações anatômicas, né? Então, começou a tentar identificar, mas aí é que o buraco ficou mais embaixo, porque mesmo eles identificando a presença de urólito, a infecção bacteriana, disfunções anatômicas, algumas causas de doença do trato urinário não eram identificadas. Então, chamava de detuif idiopática. Ué, então aquela SUF, que ninguém sabia o que era, agora, 84, já é idiopática. Aí começa a vir esse termo, idiopática, que você não sabe a causa. Então, apesar de se fazer vários exames, de se fazer diagnósticos diferenciais, usando imagem, usando o laboratório para procurar infecções, procurar cristalura, não se reconheciam. Aí, lá para os anos 90, Glasper, ele viu uma similaridade dessa causa idiopática, de que gatos apresentavam a doença, que ia e voltava, ainda tinha isso, a doença era idiopática, e alguns gatos do nada melhoravam, sem dar remédio, sem fazer nenhum tipo de medicação. Aí Glasper fez uma comparação com a cistite intersticial da mulher. O que era a cistite intersticial da mulher? É uma doença que leva uma inflamação da parede da bexiga, leva um espessamento da mucosa, da musculatura da bexiga. As mulheres sentem uma dor suprapúbica, de um modo geral, são mulheres de meia idade, né? E quando se faz todos os diagnósticos diferenciais, laboratoriais, não se consegue também identificar a causa. Então, eles fazem um exame citoscópio e enchem, né, a vesícula urinária da mulher com soro e verificam uns pontos hemorrágicos que eles chamam de úlceras de Hunter. Então, será que os gatos têm também essas úlceras? Fizeram a mesma coisa, pegaram gatos que eram uretrostomizados ou fêmeas que tinham sinais de doença do trato urinário idiopática e fizeram a cistoscopia, inflaram com soro a vesícula urinária e verificaram esses pontos hemorrágicos, essas petequias também na vesícula urinária. Bem, poxa, então, o que leva a mulher, o que leva esses gatos? Então, começou a se estudar uma inflamação neurogênica. Bem, então esses casos idiopáticos que não estão relacionados à urolitíase, que não estão relacionados à infecção bacteriana, podem ser que seja essa cistite intersticial. E qual é a gênese dessa cistite? A inflamação seria a vesícula urinária? Bem, o que se acredita é que as mulheres que têm essa cistite intersticial são mulheres extremamente nervosas, né, que estão sempre convivendo com estresse. E daí, né, os gatos, que são animais também que estão sempre suscetíveis a estresse, se fez esse paralelo. Então, foram observar que nas histopatologias da vesícula urinária desses gatos existia maior número de fibras adrenérgicas, simpatomimérgicas. E no lóculo coeros também. Então, o gato estressado estimularia por via eferente lá a parede da bexiga, causando uma inflamação neurogênica, causando degranulação de mastócito e de substâncias que iriam levar a um processo inflamatório que também iria informar o sistema nervoso que estaria com dor. Então, esses gatos idiopáticos começaram a ver o quê? Bom, vamos medir o glicosaminoglicano na urina desses gatos, porque o glicosaminoglicano, ele é uma substância que protege o uroepitélio transicional da parede da bexiga para não deixar que os íons, os solutos de dentro da bexiga, queimem a parede. Por isso que a vesícula urinária não tem
né, queimado, né, toda aquele epitélio, porque tem essa camada que protege. E o que se observou é que nessas gatas que tinham a cistite intersticial, essa quantidade de excreção renal do glicosaminoglicano estava diminuindo. Então, com isso, os íons continuavam a ter acesso ao epitélio e, com isso, inflamando a parede da bexiga. Então, você vê que a coisa, ela vai daquela simples hematúria, ela vai subindo. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, que a gente ainda faz, cálculo, infecção, alguma normalidade. Depois a gente sobe, será que é cistite intersticial? Mas qual é o grande gargalo da cistite intersticial? Porque lá nos Estados Unidos e em alguns outros locais, eles fazem a cistoscopia. Eles conseguem colocar um fino cistoscópio dentro da uretra, da gata ou do gato uretrogenizado, e conseguem dar esse diagnóstico, porque eles veem essas úlceras. E nós, como é que eu faço lá no meu hospital? Eu não tenho esse cistoscópio. Então, quando a gente não faz esse tipo de exame, começou a se denominar de cistite idiopática felina. Então, hoje em dia, na literatura, você vai ver de novo, né? Então eu já escuto, né? Esses idiopáticos, já faz aí 4 a 50 anos a gente está nesse idiopático, quer dizer, ainda não se identificou. Então, a partir daí, pô, é idiopático, né? Então, o que pode ser doença do trato urinário? Bom, idiopático, então, vamos lá. Você vai abrir uma caixa e cada vez você vai tirando surpresa. Então, se deu agora um paralelo e se denominou de síndrome de Pandora. Ou seja, será que o gato que tem essa doença inflamatória de cistite intersticial, que a gente não consegue dar o diagnóstico, então a gente fala cistite idiopática felina, ele não teria também alguns outros desarranjos em outros órgãos que ele não seria, que o estresse não causaria somente o processo inflamatório na bexiga, mas causaria também outros processos inflamatórios a nível de esôfago, a nível de intestino. Então, eles começaram a ver aumento de fibras colinérgicas também. Então, hoje em dia, tem essa nomenclatura de Bufton, a partir dos anos aí, de 1999, de síndrome de Pandora, ou seja, tem muito mais além do que o sistema nervoso do gato pode fazer de processos inflamatórios, ou você vai ter ali um paciente, né, com sensibilidade e vai ter um meio, um paciente susceptível a um ambiente que está o quê? Agredindo a ele e ele está manifestando a doença, né? Então a gente agora, nesse momento de Pandora, né? Quando a gente diz pós-ética, a gente está em momento de Pandora, porque a gente cada dia tira uma coisa da caixa para a gente poder, né? Um dia eu estudo uma coisa, para poder a gente não afetar o nosso sistema nervoso, não afetar tanto as nossas funções, que a gente sabe que a gente, né, em véspera de prova, vocês aí, né, todo mundo não fica, né, ansioso, né, uns comem, outros comem menos, outros têm dor de barriga, outros não têm. Então, imagina o gato sobre estresse constante. Então, assim, só para vocês entenderem que são várias nomenclaturas, vários acrônimos, né, que é SUF, DUTUIF, são esses acrônimos dessas doenças, que hoje em dia a coisa está indo de idiopático para cistite intersticial, idiopático e Pandora, né? Então, e todos esses gatos, eles têm a mesma apresentação: hematúria, disúria, polaquiúria, obstrução. Então, a gente, para fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que ter uma listinha e uma canetinha na anamnese, no histórico, e recorrer o máximo a vocês e ao pessoal da imagem para poder nos ajudar nessa tarefa e tanta, né? É verdade. Existem fatores associados a isso? Sim, além, sim. é claro, dessa questão Isso. das Olha fibras só. nervosas e tudo mais. Sim, Agatha, olha só, todos os trabalhos que foram feitos até hoje, né, que a gente tenta, como não se sabe a causa, tenta se identificar os fatores de riscos, ou nós denominamos fatores predisponentes. Então, seriam gatos que albergam ambientes fechados, gatos que têm acesso restrito, eles não se
se exercitam, ora, e com isso eles não têm o enriquecimento ambiental que eles precisariam ter de correr, de subir prateleira, assim, são animais que têm um espaço limitado e com isso acabam para liberar as endorfinas deles, comendo em excesso, então eles ficam obesos, são gatos obesos, e quando o gato, a obesidade, quando o gato come demais, ele além das proteínas, né, de todos os macros nutrientes que ele adquire, uns até para gerar obesidade, ele também está adquirindo o quê? Os cristais, ele está adquirindo magnésio, oxalato de cálcio, ele tá adquirindo tudo isso em excesso. Isso tudo vai ser excretado pelo rim e pode participar da gênese, né, das cristalúrias, da formação dos cálculos. Quando nós conseguimos aí, nós vamos ter aí 25% de gatos. Eu acredito que no nosso hospital a gente tenha um índice até maior de gatos com cálculos, né? Apresentando esses sinais. Outro fato também é o gatos que se alimentam de dieta, né, seca, onde a dieta seca somente 10% tem água, então o gato vai ter que prover a necessidade hídrica dele de forma externa, então o gato tem que beber 60 ml quilo dia, e é impossível um gato de 4 quilos beber um copo, né, de 200 ml de água, ele tem aquela linguinha, então ele bebe pouquinho, ele devagar. Muito então mal. O que acontece é que o gato está sempre subhidratado, sempre, ele come, dorme, então ele passa esse período todo subhidratado até ele lembrar, e com isso o ADH dele está lá fazendo, né, fazendo com que a urina dele fique mais concentrada. Então a gente sabe que o gato vem de um animal do deserto, então ele já tem, né, as alças de rene dele bastante longas, então ele já absorve bastante, ele já concentra bastante a urina, e quando ele fica nesses períodos subidratados e aciona o ADH, ele vai ainda mais o quê? Fazer uma urina mais concentrada. Então, a partir daí, você está juntando vários fatores, como você perguntou, fatores de risco. Então, é aquele animal, né? O Lordinho quer dar um oi para vocês. Lordinho apareceu. Esse é o Lordinho. Lordinho come ração úmida, né, Lordinho? Lordinho é uma raça predisposta ao oxalato de cálcio, né? Então, a gente tem que pensar aqui nos rins do Lordinho para não detuir, tá bom? Então, então assim, te passar isso, né? Que tem essa coisa da água do gato, então a gente tem que fazer o alimento úmido, então a gente já sabe que, independente de toda todo a forma que a gente dá água para o gato, a gente sabe que o alimento úmido é uma forma que ele adquire igual o gato do deserto. O gato do deserto não tem água no deserto. Então, como é que ele adquire? Ele adquire quando ele ingere a presa, que ele come a presa, e aí ele já tem a água metabólica, ele já tem a água, né, o sangue, tudo da presa ali. Ele não tem onde beber água. Então, eu acho que é a forma mais saudável. Então, e dilui os solutos. Por que a gente fala sempre em água? Porque dilui. Se o gato concentra, é igual você ter um copo d'água, botar 2 colheres de açúcar, vai ficar aqueles cristais ali. Quando você dá a água, aquilo, ó, dilui. E aí facilita para o gato excretar. Então, a alimentação e também o fato do gato, a predisposição racial. Os gatos da raça persa são muito predispostos. O meu gato, ragdoll, menicu não, exótico também. Então, a gente tem essa predisposição racial. Então, a obesidade, como eu falei para vocês, eles ficarem em casa, beberem pouca água. E também o que eu vejo na minha rotina é o estresse atuando, né? Você, quando tem casas com muitos gatos, acaba sempre tendo um, né, que tem a doença do trato urinário. E às vezes a gente até se pergunta, gente, mas todos comem a mesma coisa. Por que um naquela casa realmente aquele obstrui e todos os outros têm o mesmo manejo? Como eu falei, é o gato, né, susceptível, sensível, num ambiente provocador. Então, vai ter ali numa loteria qual vai ser o gato que vai ser sensível, e esse ambiente com muitos animais, muita disputa, acaba levando
a esse tipo de situação. A colega perguntou aqui, né? E a castração? Essa semana eu atendi um gato de 3 meses com cálculo no rim, cálculo um nefrólito, e também tinha urólito na bexiga. Eu falei, meu Deus, 3 meses. E o gato tinha sido castrado muito precocemente. Isso quando os gatos de raça, lordinho mesmo, foi castrado precocemente. Mas já tem alguns trabalhos na literatura que imputavam a castração precoce com diminuição do diâmetro da uretra, né, do gato. Né? Então, alguns trabalhos apontam que sim, outros que não, que seria um impedimento. Então, existem controvérsias com relação a isso. Mas eu penso que a castração precoce, o gato fica obeso mais precocemente, né? Então, eu acho que isso, a nível ambiental, pode levar. Mas tem alguns trabalhos que mediram, né, o diâmetro da uretra peniana do gato. Você já pode observar, a uretra peniana do gato é 0,7 milímetros. É muito fininha, né? E menor do que isso vai ficar difícil, né? Então a gente fica preocupada desses gatinhos terem e essas doenças do trato urinário, principalmente urolitíases, a gente tem visto cada vez mais precocemente com os gatos mais jovens. Pelo menos na universidade, nós temos muitos urólitos de estruvita e de oxalato de cálcio, levando os sinais clínicos de doença do trato urinário. Tá? É verdade, professora. A partir do momento que se tem a correlação desses sinais clínicos, os fatores predisponentes, qual seria o plano diagnóstico, né? O que fazer a partir daí? Então, olha, primeira coisa que nós temos que, para plano diagnóstico, né? Eu sou muito do histórico, né? Do histórico do animal, saber se o animal teve estresse na residência. Não quando o gato estiver obstruído, que eu vou ficar sentada tentando adquirir 20. Quando o gato está obstruído, a gente faz a emergência, né? A urgência, e depois a gente vai tecer com o proprietário perguntas, né, e sobre a vida pregressa e os problemas pregressos do gato. Mas, de um modo geral, nós vamos fazer o histórico, saber se ele se é o primeiro episódio, se ele já quantos gatos tem na residência, quantas vasilhas sanitárias. Gato é um animal extremamente limpo, normalmente tem 1 a 2 vasilhas sanitárias por gato. Então, numa casa com muitos gatos, tem que manter essas vasilhas limpas. Como a proprietária oferece, né, água para esse animal, se esse animal come um alimento úmido, se vê o score de condição corpórea, se ele está obeso, se ele não está obeso. Então, a gente começa a montar um quebra-cabeça pelo que a proprietária vai dizer, quais os sinais clínicos, se é polaciúria, ele vai lá, urina, mas ele ainda não consegue urinar, então ele está obstruído. Aí nós vamos para essa nossa anamnese, e uma coisa importantíssima é o exame físico. No exame físico, não vai nos direcionar, se o proprietário não sabe dizer, de um modo geral, o proprietário diz assim, olha, eu não sei, o gato não come. Aí quando você vai palpar a bexiga do gato, a bexiga está do tamanho de uma manga, né? Um limãozinho, ou uma bolinha de ping-pong. Aí eu vou ter uma noção do que pode estar acontecendo. Então, nesse processo, eu vou ver o quanto que eu vou ter que correr para isso. Bem, se o gato está, né, é um gato jovem que está sem ser obstruído, eu vou poder o quê? Traçar meus planos para fazer um diagnóstico diferencial, até eu, né, dizer o que não é, para poder dizer, sugerir o que possa ser, né? Então a gente vai aí elaborar, né, inicialmente os exames complementares, quais seriam os exames, né, de sangue. Vamos fazer um hemograma. Por que o hemograma? Porque muitos desses gatos, quando eles estão por muito tempo com hematúria, eles podem chegar para nós anêmicos. Tem um trabalho agora recente que nós vimos que de 32 gatos que chegaram obstruídos com obstrução uretral, 11 estavam com o hematócrito abaixo de 20. Então, essa perda contínua de sangue pode ser que esse animal chegue nessas condições. E aí você vai ter que anestesiar, você vai ter que fazer algum outro procedimento no animal, e antes talvez você tenha que fazer uma transfusão de sangue.
Então, de um modo geral, se esse gato não está anêmico, a hematologia não direciona muito para nada, não. Ou seja, o hematócrito vai estar normal, os leucócitos também não vão estar alterados, o gato não vai ter infecções bacterianas no gato, somente 1 a 2% apresentam, então não é comum, então a gente não vai ter na presença de bastões, é difícil. Então, a gente pode ter o quê? Uma aumento da proteína plasmática no hemograma, porque ele pode estar o quê? Concentrado, um pouco desidratado, pode só nos demonstrar isso. Agora, também, a parte de bioquímica séria, se ele não está obstruído, a bioquímica vai estar normal. Ureia, creatinina, ele não vai estar azotêmico, né? Ele tá conseguindo urinar, então ele está conseguindo eliminar os componentes nitrogenados. Então, a gente não vai ter muita alteração. Aí nós vamos tentar fazer o quê? A urinálise desse paciente. O que acontece é que, como ele está em polaciúria, a gente vai palpar a vesícula urinária, ela vai estar pequena e vai estar espessada e não vão conseguir ter muita quantidade de urina, né? Mas assim que esse animal venha a ter, né, uma vesícula um pouquinho maior, nós vamos fazer a técnica de cistocentese para colher essa urina. Por que a técnica de cistocentese? Porque nós vamos ter uma urina que dentro da vesícula urinária não pode ter bactéria. Então, vai ser uma urina que é isenta de bactéria. Você vai ter ali, se você fizer a compressão, vai vir uma urina, né, com hematúria, vai vir uma urina com proteinúria, porque, né, vem sangue, vem proteinúria, né? E você pode confundir o seu exame. Então, você vai ter uma urina mais clara, quer dizer, você vai ter aí uma avaliação melhor da sedimentoscopia. Então, você vai fazer a tua urinálise com essa urina, vai determinar os fatores físicos, químicos e a sedimentoscopia. Pode dar sorte, né, como a professora Cristiane e o laboratório de vocês tiveram, que na universidade a gente tem de tudo, até achar um ovo operculado numa urinálise despretensiosa. Então, você manda uma urinálise e você pode achar uma capilária, né? Então, isso acontece. Então, na sedimentoscopia, a gente pode até ver uma capilária podendo estar aí envolvida até também, que é raro, né? E que gerou até uma publicação nossa aí com o laboratório, ocasionando a doença do trato urinário, não é verdade? Então, é importante, nessa urinálise, a gente vai ver dos fatores físicos e químicos, a gente vai ater ao pH dessa urina, vamos nos ater, né? Se tem bacteriúria, se tem leucocitúria, se tem a presença de leucócitos, se tem a presença de proteinúria. Então, tudo isso a gente vai olhar nesse exame. E vamos olhar a nossa sedimentoscopia, porque a gente vai ver o quê? Se tem muitos agregados de cristais, né? Os cristais são microscópicos, eles têm que ser vistos, né, com microscópio. E aí a gente vai ter uma tendência. Será que quantas cruzes vocês vão nos dar? Uma cruz de cristais de estruvita. Ótimo, tem pouquinho, porque o cristal de estruvita o gato elimina normalmente. Alguns fatores deve ter uma mucoproteína, faz um tampão, junta os cristais e aí impede a passagem da urina. Mas, de um modo geral, após a alimentação, tendo a influência da maré alcalina, o gato, para diminuir a alcalose, ele vai acabar excretando, né, esses cristais e acaba diminuindo também ou aumentando o pH urinário. Então, a gente vai realizar isso. Agora, uma boa urinálise, né, Agatha, isso às vezes nem sempre a gente consegue. Ela deve ser feita 30 a 60 minutos da colheita, né? Então, a gente vai colocar o nosso paciente em decúbito dorsal, a gente gosta de colocar o gatinho até no colo, né? A gente vai palpar a vesícula urinária, vai introduzir a agulha sempre num sentido crânio-caudal, né? Vamos puxar rápido, pode ser também acompanhado pela ultrassonografia. E coletamos, não esvaziamos a bexiga toda para a agulha não sair, né? Então a gente faz aquele furinho com uma agulhinha de 22 calibres e faz essa colheita. E de um modo geral,
essa urina, ela deve ser processada, vai ficar refrigerada, ela deve ser processada em 30 a 60 minutos. Por que que a gente fala isso? Por que que é o ideal? Porque a refrigeração, ela faz com que todos aqueles íons que estão na urina, o magnésio, o fósforo, eles se encontrem. Então, eu falo, o tempo e a refrigeração é o casamento perfeito para formar cristal. Então, às vezes, a gente perturba, quanto que deu pH? E outra coisa, quanto mais tempo vai ficando dentro da geladeira aquela urina, vai aumentando o pH. Aumentando o pH, in vitro vai começar a juntar aqueles íons que estão separados, vai ser um fator preponderante para eles se juntarem, né? Então, assim, a gente faz a cistocentese, é a melhor forma. Agora, quando a gente não deve fazer a cistocentese? Quando nós temos um gato idoso, né, com hematúria, disúria, polaquiúria, fez o exame de imagem e vamos encontrar um espessamento na parede da bexiga, no vértice da bexiga, que pode se supor ser uma neoplasia. Então, não é aconselhável nesse paciente idoso com uma neoplasia vesical suspeita, né, se fazer a colheita por cistocentese. Né? Eu fiz muito, a gente não sabia as técnicas, né? A gente fazia compressão, depois o gato urinava muito sangue, e a gente evita, né? Não é que seja proibitivo, mas a gente deve evitar a cateterização para fazer a colheita de urina, porque quando a gente introduz o catéter, ele vai passando pelaquela uretra, onde a gente tem aquela flora bacteriana que está ascendendo a uretra, né? E quando o gato urina, aquele jato de urina manda as bactérias para fora. Então, quando a gente introduz uma sonda, mesmo que seja de forma séptica, usando luva, fazendo antisepsia, asepsia ali do pênis do gato, da uretra lá da gata, nós vamos acabar o quê? Se esse animal tiver imunocomprometido, ele pode acabar vir a ter uma infecção. Então, eu já tive uma vez isso, o gato, eu fui querer colher urina, o gato não tinha problema nenhum, era queixo. Eu queria fazer uma urinálise de check-up do gato. E depois disso, o gato ficou uma semana com disúria, polaquiúria, ou seja, eu mesma acabei levando o gato a ter infecção bacteriana. Então, a gente deve evitar, né? Porque pode traumatizar mais o pênis do gato e com isso levar essas infecções. Então, são as formas de colheita, né? Então, o gato facilmente colocando no colinho, faz a punção com a agulha rapidamente para não levar nenhuma iatrogenia. E essa urina ela é examinada. Então, é uma urina que o gato que está urinando, ela vai ser clara. E do gato obstruído? E o gato obstruído? O problema do gato obstruído, quando você vai fazer essa colheita de urina, você faz a cistocentese, nesse momento eu tenho duas intenções quando eu faço a cistocentese no gato obstruído. Uma é a cistocentese descompressiva. Eu vou aliviar, porque o gato obstruído ele está retendo hidrogênio. O rim está tentando liberar hidrogênio e ele está retendo. Uma vez retendo hidrogênio, o pH sanguíneo começa a ficar ácido. Então, ele começa a ter acidose metabólica. E outra coisa que o rim excreta é o potássio. Uma vez que o gato está obstruído, o potássio não sai. E a bexiga se distendendo e rompendo todos os vasos sanguíneos, leva a mais extravasamento de potássio, que é absorvido pelaquela parede inflamada. Então, o gato obstruído, ele vai estar retendo hidrogênio, o gato obstruído vai estar retendo potássio. Então, quando eu faço a cistocentese descompressiva, eu quero o quê? Ganhar tempo, eu quero melhorar a hemodinâmica desse gato. Eu preciso ganhar tempo até eu conseguir estabilizá-lo para poder passar um catéter na uretra, né, e conseguir dar fluido para esse paciente, começar a hidratar esse paciente. Então, eu retiro essa urina, o máximo que eu faço, eu coloco até um catéter, um scalp, uma torneirinha de 3 vias, um equipo, e vou puxando com a seringa e jogando no frasco, e essa amostra eu posso colher, porque vai estar bem hemorrágica, eu posso colher e encaminhar para cultura.
Para a urinálise, né, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que centrifugar essa amostra, vocês vão ter tudo isso aqui de quê? De hemácia, né? Então, de um modo geral, essa urinálise vai nos dizer hematúria. Eu estou vendo macroscopicamente, eu já estou vendo aquela hematúria. Então, eu espero esse animal, essa urinálise inicial, ela só se vier com muito piúria, alguma coisa assim, né? Mas, de um modo geral, a gente vê só a hematúria. Né? E o pH está todo alterado, porque o gato pode estar mais tempo obstruído. Então, macroscopicamente, se a gente vai caracterizar na urinálise, quando vocês receberem do laboratório uma urina francamente hemorrágica, vocês corram para fazer a bioquímica dele, porque vocês vão dizer o seguinte: urina vinho do Porto, mais de 48 horas obstruído, o gato está extremamente descompensado, ele deve estar em acidose metabólica. Se a gente puder aferir o pH sanguíneo desse gato, vai estar abaixo de 7,2. 7 já é incompatível com a vida. Outra coisa que a gente vai ter esse paciente que está mais de 24 horas obstruído, ele vai ter o potássio. O potássio, infelizmente, a nossa máquina aí está com problema, a gente acabou ficando sem o potássio. Mas o potássio, ele é essencial nesse paciente, porque quando o potássio está em torno de 5,5, a onda P, né, na avaliação eletrocardiográfica, a onda T já começa a se elevar. Quando está 6,5 o potássio, a gente já vai ter os complexos PR, já vai estar bastante distanciado. Quando está 7 de potássio, quer dizer que o átrio que tem que despolarizar, né? A gente tem a onda P, complexo QRS, depois onda T. O átrio que tem que despolarizar, ele não vai despolarizar. Então, a gente tem o que a gente chama átrio standstill, ou seja, o átrio fica parado. Mas quem está levando a isso? O potássio. O potássio está fazendo isso. Então, a gente tem que ver essa coisa. E quando chega acima de 8,5, você já vai ter uma fibrilação atrial e você já vai ter assistolia. Então, a obstrução, como eu falei, o tempo é hemodinâmico. O tempo, quanto um gato 24 horas já tem uma urina bastante hemorrágica. O gato, 48 horas é vinho do Porto. Infelizmente, nós acabamos só tendo vinho do Porto, né? Na nossa universidade, os gatos são guerreiros, são seropedicano, eles vêm com vinho do Porto, pH 7, potássio 8,5, a gente chama a equipe da emergência, vai lá, desobstrui o gato, pô, eles sobrevivem, né? Então, a gente fica até assim, feliz, porque muitos gatos, a gente não pode espalhar isso, porque tem dia que a gente tem até uns 5 gatos obstruídos, mas a gente fica feliz porque tem uma equipe, tem vocês que nos assessora, tem uma equipe de imagem também que nos assessora, e tem um grupo ali que chega a 20 na emergência e dá todo o suporte ali para o gatinho, né? Então, se a gente tivesse uma hemogasometria, isso ia nos facilitar muito, né? Tem aquele aparelhinho, a STAT, que a gente bota o cartuchinho, uma gotinha do sangue venoso mesmo, e a gente já tem esses valores rapidamente para esses pacientes, né, enfermos. Então, a urinálise do gato obstruído, algumas coisas são importantes. Então, a coloração, né? Então, vocês já podem dizer, olha, essa urina desse gato está muito avermelhado. Então, esse gato, hemodinamicamente, esse potássio vai estar alto, ele vai estar azotêmico. É comum nós termos as azotemias, aí agora a gente vai para a bioquímica, nesses pacientes, creatinina de 19, creatinina de 15, né? E ureias de 400, 450, como eu falei, está tudo retido, né? Então, um gato faz essa azotemia pré-renal e o que é que acontece? Eles vão ter que o quê? Metabolizar, a gente vai ter que aí manter o fluxo, né, do urinário, a gente vai ter que fazer a cistocentese descompressiva, mas vamos de imediato ter que estabelecer a saída da urina, porque o problema é o quê? O gato tem um cálculo, o gato está com um espessamento na parede, o gato está com um tampão, então nós temos que descobrir o porquê que esse paciente, então aí a gente vai também para a imagem,
para tentar nos ajudar pela avaliação radiológica, pela avaliação da ultrassonografia, se o problema desse paciente está na uretra ou está dentro da vesícula urinária. Então, é tudo, como eu falo, são pecinhas de quebra-cabeça que nós temos que utilizar, atuar de forma urgente, mas as informações trazidas por todos os setores vão nos guiar, né, para nós tentarmos restabelecer o fluxo urinário desse gato. Porque se a gente faz a cistocentese descompressiva e manda esse gato voltar no dia seguinte, o que vai acontecer? Aquele microfurinho vai começar a extravasar. Então, no dia seguinte, não foi uma ou duas vezes que nós já vimos gatos que fizeram cistocentese em outros lugares de alívio e deixaram o gatinho lá. Na casa do tutor, o tutor não quis levar de volta para o veterinário. E quando chega para a gente está com o gato obstruído, estamos com o gato com a urina do vinho do porto e estamos com uroperitônio. Aí nós vamos precisar de novo do laboratório. Vamos lá embaixo de perturbar o... Como vamos dar o diagnóstico de uroperitônio? Aí nós temos que medir. Nós fazemos muito esse exame na universidade. Nós vamos medir a creatinina do sangue e a creatinina do líquido abdominal. Né? Isso aí vocês sempre fazem pra gente. Quando a creatinina do líquido abdominal está 2 vezes maior do que a creatinina do sangue, nós podemos dizer que é uroperitônio. Quer saber, né? Então, agora, se tiver uma vez e meia, é suspeito. Com uma história de que fez cistocentese, para mim, já considero o uroperitônio. Ou se a gente conseguir também mensurar o potássio, nós vamos ter que o potássio vai estar 1,4 vezes maior no líquido, que a gente não faz quando o probleminha da máquina, maior no líquido do que o potássio do sangue. Então, como também a gente trabalha com muito animal atropelado, que tem ruptura de uretra, a gente volta e meia temos casos de uroperitônio. Então, é uma coisa da nossa rotina. Então, são exames que a gente vai poder utilizar. Agora, faz um exame só? Não. Esse paciente, ele chega na emergência, ele vai passar pela primeira bateria e depois nós vamos no dia seguinte, uma vez ele melhorado, uma vez a gente ter conseguido passar a sonda, né? A gente faz uma sedação nesse paciente, a gente faz uma anestesia sacrococcígena, né? O Henriquinho lá da anestesia, a Patrícia, né? As meninas, as Bias, umas graças, ajudam muito a gente ali. E eles fazem e a gente consegue cateterizar esse paciente e eles eliminam ali a urina dele. Então começa 2, 3 dias, a gente já tem outro gato. É inacreditável. A gente fica assim, meu Deus, o gato realmente. Agora, a gente, ressurgiu. Agora, na universidade, a gente tem muita preocupação de fazer tudo de forma antisepsia, sepsia. A gente usa o paninho, o pessoal sabe que tem que usar o paninho ali para desobstruir. O gato, ele não pode brigar na hora da desobstrução, porque a uretra do gato, ela tem o esfíncter uretral externo, que é musculatura estriada, e depois da próstata até a bexiga, musculatura lisa. Só que o esfíncter do gato, ele fica fechado o tempo todo. Então, se nós fazemos uma cateterização, já enfiar logo o catéter, sem relaxar essa musculatura, a tendência a ter rupturas na uretra peniana é muito grande. Então, a gente vê isso também na universidade, quando a gente faz a radiografia, a urocistografia, né, retrógrada com contraste, a gente vê o contraste todo espalhado, porque foi rompida essa uretra. Então, tem que tomar cuidado, tem que relaxar essa musculatura do gato, tanto a estriada, e detalhe, a estriada é voluntária. Então, o gato fecha mesmo, né? Então, ele constricta. De verdade, está bem constricta. Então, não pode passar sonda. E, na realidade, não é também a sonda que... A sonda só passa quando o fluxo, a hidropropulsão já foi. Então, a gente... Inicialmente, eu vejo feito muito bem pelos nossos residentes, eles colocam primeiro um catéter, né? Esse catéter venoso, número 22, né? Expõe o pênis sem segurar o prepúcio para não levar edema, ele expõe
corpo do pênis, aperta assim, expõe o corpo do pênis, segura, coloca o catéter, né, naquela uretra ali peniana inicial e joga o fluxo, joga o fluxo. Uma vez desobstruído com o fluxo, né, de soro, nós podemos aí sim cateterizar esse animal, lavar a vesícula urinária, introduzir soro, depois fazer a hidropropulsão miccional com o animal naquela posição. Então, são coisas que a gente faz para não agravar, porque se o animal já chegou mal, se a gente não tem um bom manejo nesse processo, nós podemos agravar mais ainda aquela uretra e aquela condição que o gatinho tem. Tá? Então, a gente vai melhorar. Depois, no dia seguinte, vamos fazer a colheita novamente de sangue, vamos verificar se esse paciente baixou, né, os níveis de ureia, de creatinina, e quando esse paciente voltar a se alimentar, a gente vai pegar o histórico alimentar desse paciente, a gente vai ter assim, o mais fidedigno o pH sanguíneo do gato, porque os gatos em jejum, o pH sempre ele é ácido. Né? O pH normal de um gato é 6,5, o pH urinário, né? 6,4, ele é um animal carnívoro. Então, o pH do gato, diferente, né, dos ruminantes, que é alcalino, da urina, ele é o pH ácido. Então, eu só vou ver a influência, né, que vai ter o alimento no pH urinário 2 horas depois que o gato come. Então, assim, a colheita de urina, para nós podermos dimensionar o pH, ele deve ser sempre 2 horas após a ingestão desses gatos. Se for em jejum, ele vai estar cheio de cristais de estruvita, que fazem pH alcalino, mas naquele momento da coleta, ele vai estar com pH ácido. Então, eu já vi isso várias vezes, pH às vezes de 5,5 urinário e a lâmina cheia de estruvita. Eu falei, ué, como é que isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido porque ele estava em jejum, entendeu? Então, isso é o que acontece muitas das vezes. Então, a gente dá o alimento, naquele histórico que eu fiz, nós vamos perguntar o que é que o gatinho come, e aí a gente vai ver se tem muita cristalúria, eu posso, e essa cristalúria está 4 cruzes, pode ser que ela esteja implicada aí na doença do trato urinário e possa levar ao desenvolvimento de um cálculo, né? Que cálculo? Se o pH for alcalino, cálculo de estruvita. Então, a cristalúria de estruvita, ela se forma quando o pH urinário é 6,8. Aprendendo, né? Eu vi aqui uma pergunta com relação à sedação, né? O que utiliza, né? A gente, de um modo geral, nós fazemos a metadona, né? Para poder tirar a dor, para o gato ficar mais cooperativo, e utilizamos o midazolam. Por que o midazolam? Porque ele tem uma ação nessa uretra estriada. Então, a gente faz que exatamente essa voluntário, que o gato faz essa constricção. Então, na hora da desobstrução, nós usamos a metadona. Agora vai depender, se o gato, né, tiver uma acidose metabólica muito acentuada, se o gato tiver muito azotêmico, né, nós vamos ter o gato aí, que nós vamos usar só essa sedação, às vezes fazer o bloqueio sacrococcígeno. Agora, se o gato realmente for difícil, assim, que estiver com muita dor, for aquele animal de manipulação que a gente vai ter que ter mais cuidado, que às vezes tem gato que na manipulação, mesmo obstruída, ele pode fazer uma contração da musculatura abdominal e levar à ruptura da bexiga, né? Então, nós vamos ter que fazer, além dessa sedação, fazer uma cateterização venosa e impelir aí um anestésico. Podemos fazer o propofol ou até mesmo a ketamina. Eu fiz muito ketamina, né? Mas assim, eu faço a ketamina, eu sei que ela vai ser excretada pelos rins, mas eu desobstruo, né? Então esse gato vai ficar, eu vou resolver o probleminha dele, mas pode fazer uma dose de 2 miligramas de propofol, bem pequena, só para poder ele se tornar cooperativo e nós não machucarmos, porque fica aquilo assim, a pessoa fica com medo, às vezes, de sedar ou anestesiar o animal, e o que acontece é que acaba tendo acidentes, como a bexiga romper, como lesar a uretra peniana, porque quando nós formos fazer a cateterização, nós vamos ter o pênis do gato assim, e para poder vencer essa curvatura, né, que a gente tem o gatinho deitado, para nós podermos vencer
essa curvatura, nós vamos ter que paralelizar esse pênis desse animal para poder passar essa sonda. Então, de um modo geral, ele não deixa fazer isso, né? E você acaba levando a ruptura aqui nessa uretra, né, quando faz exatamente essa mudança, né? Então, de um modo geral, a gente faz essa sedação e, se o gato precisar, faz anestesia, sim, tá? Então, na maioria das vezes, a gente faz sim, tá? Essa nossa pergunta foi até de uma pessoa que está em Lisboa, em Portugal. Meu Ó. Deus, que chique! Que bom a gente poder ajudar. Eu vou passar para as perguntas que mandaram para a gente no Instagram. Sim. Essa primeira pergunta foi até da Karen, que foi residente de cardio. E aí ela perguntou, Karen, pede para a Heloísa, como que ela faz para tratar a hipercalemia antes de anestesiar o gato para uma possível cirurgia de desobstrução, por exemplo? Olha, essa hipercalemia, a primeira coisa que a gente tem é avaliar os níveis de potássio, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter hipercalemia, então a gente tem que primeiro conhecer a gravidade da hipercalemia, cara. Olha, veja bem, nós temos potássio, né? Aí vamos considerar o potássio bom, 4,5 no máximo. A gente tem um potássio 5,5, tá bom, não vou fazer nenhuma tipo de intervenção. 6,5. Quando começa a chegar o potássio a 7, né, que eu posso começar realmente a ter, cara, alteração atriais severa, a gente vai ter já aí uma onda T bastante elevada, quase 50%, então nós vamos ter que usar o gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio, ele é utilizado a 10%, não sei se é 10 miligramas, IV, mas de modo geral, esse gluconato de cálcio, ele não vai abaixar os níveis de potássio. Ele vai ter um efeito para melhorar a musculatura do coração. Então, é um efeito bem efêmero. Nós, normalmente, se esse gato está grave e não melhora a bradicardia, porque aí a gente vai aferir, né, a frequência cardíaca e vamos ver se esse gato começa a ter bradiarritmia, se pudermos monitorar no eletro, nem sempre a gente consegue, mas a gente vai observar isso nitidamente. Mas a frequência cardíaca do gato, que é 140 ali, né, o gato baixa para 120, para cão é normal, mas para gato já é um gato bradicárdico. E a gente vai ter que monitorar isso. Então, eu vou fazer, você que vai baixar, você tem que fazer a cistocentese descompressiva, tentar passar, né, um catéter nesse gato, com sedação ou com anestesia sacrococcígena. Se tiver como avaliar ali, né, o potássio, se você tiver um aparelho de potássio de urgência ali, não sei, um laboratório, numa clínica, ou tem como aferir o potássio pelo ASTAT, né, que faz a hemogasometria, mas também faz os eletrólitos, você pode ver e ir acompanhando, né? E aí, se o gato estiver lá com 8,5, com 7,5 de potássio, aí nós vamos ter que fazer o gluconato de cálcio, ou vamos ter que ir lá nos 7,5 fazer a insulina regular. Mas aí, para fazer insulina, o gato não é diabético, você vai fazer insulina regular com a intenção de colocar o potássio que está no meio extracelular para dentro da célula novamente. Então, você vai ter que impelir para esse paciente glicose, porque você está dando insulina, ele vai ficar hipoglicêmico. Então, num frasco de soro, você vai ter que botar 1, 2 gramas de glicose para cada unidade de insulina regular que você vai usar. Mas não é para qualquer potássio, entendeu? Não é para qualquer gato obstruído. Quando nós temos essa monitorização, talvez seja isso que você tenha dificuldade, porque você pode até perceber a alteração no eletro do gato, mas você não sabe ao certo o quanto tá o potássio. É igual quando o que eu normalmente o meu fator é a cor da urina. Então eu falo, olha lá, qual é a cor da urina? Vindo do Porto, o potássio já deve estar indo para os 7, entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo assim, você vê pela condição do animal, desidratado, bradicárdico, tudo isso se junta
e nós podemos tentar mensurar as alterações hemodinâmicas, tá, Karen? Mas você vai utilizar o gluconato de cálcio, você vai a 10%, e o que não tem efeito para baixar o potássio, tem efeito para melhorar a função cardíaca. Você vai usar isso quando você já tem uma hipercaliemia nesses níveis. E agora, uma coisa que é importante, que a gente também não faz com a frequência, né, e quando nós pudermos medir também o cálcio ionizado, alguns trabalhos recentes apontaram que nesses gatos obstruídos, o cálcio ionizado, né, ele anda, ele e o pH junto com o potássio inversamente, ou seja, o potássio sobe lá para 8, 7,5, enquanto o cálcio ionizado, que vai ser quelado pelo fósforo, ele vai abaixar. E também vai abaixar o pH. Então, de um modo geral, quando eu também tenho o potássio alto, eu sei que o pH sanguíneo está baixo, e que pH abaixo de 7 é incompatível com a vida do gato, e sei que é grave essa acidose metabólica dele, eu tenho o dióxido de carbono lá em cima, então ele está em acidose, e o cálcio ionizado está baixo. E o cálcio ionizado baixo e o pH sanguíneo baixo tem um efeito muito deletério no coração. Então, vai potencializar aquela hipercaliemia do gato e vai fazer os efeitos bradicárdicos e arritmogênicos e bradisarritmias de forma mais acentuada. Tá? Então, Nossa, uma bomba, né? Uma é uma vai coisa que levando a está outra. tudo um envolvendo o outro, mas você tem que ter ali na mão, diante de uma emergência, de uma hemodinâmica, você tem que estar na mão ali de subsídios que possam te nortear, que possam dizer, olha, você vai para cá, você vai para lá, você vai ter esse tipo de alteração ali, né? E muitas das vezes a gente fica com as mãos atadas, que a gente não tem tudo, ou o proprietário não consegue, né, nos prover de todos os índices, né, que a gente quer identificar ali naquele paciente. Mas a gente tenta, a gente vai fazendo. Professora, eu vou te fazer agora uma pergunta que gera uma certa polêmica no caso, né? Que a gente vê bastante animal que é diagnosticado com DTUI, né? E muitos veterinários já logo indicam a antibiótico-terapia, e às vezes até em animais que já são sondados, já entram com a antibiótico-terapia. E aí eu queria saber se é positivo isso, se não é, qual o tratamento mais indicado? Então vamos lá, né? O antibiótico terapia a gente indica para uma infecção bacteriana, né? Então você vai ter que ter uma cultura, né, uma urinálise que por cistocentese, você tem aí uma bacteriúria, três cruzes de bactéria até chegar à cultura, você fica realmente preocupado. Em que situações nós vamos ter infecções urinárias em gato, né, na vida normal de um gato? O gato, de um modo geral, o gato adulto, o gato adulto jovem, ele não tem infecção urinária. Percentual de gatos jovens com infecção urinária é de 0,1%, ou seja, muito pouco. E aí você vai me dizer, mas professora, o cão tem mais. Sim, por quê? Porque o gato, por descender tem como seu ancestral um gato do deserto, e ele manter essa urina dele muito concentrada, você sabe que na urinálise, outra coisa importante, a gente verificar a densidade urinária desse gato. A urina do gato, até no refratômetro, a gente tem que fazer aquela diluição para até chegar, porque tem refratômetro que só faz até 1040. Então você dilui para poder fazer qual a probabilidade da densidade daquele gato. Então, a urina do gato, a densidade dele é alta, é 1060 e 1080. É uma urina das espécies de animais, uma das mais concentradas, a não ser um ratinho pequenininho que está lá no deserto, que tem uma urina até mais concentrada, é mais hiperosmolar do que do gato. Mas o gato, a urina dele tem uma osmolaridade bastante elevada, e com isso uma densidade urinária também bastante elevada.
E isso faz com que a urina do gato não seja um ambiente hospitaleiro para o crescimento bacteriano. Então, essa urina do gato ser concentrada não favorece o crescimento de bactérias, tá? Quando que o gato, né? Quando que a gente começa a se preocupar com a infecção bacteriana no felino? Quando ele começa a ter aí 10, 8 anos, né? Vai 10, 11 anos, que começa a ter uma insuficiência, né, renal, ele começa a ter a doença renal, começa a sair da íris 2 para a íris 3, e 2, 3, né, na classificação da sociedade, né, de renal do gato, que ele sai aí da creatinina dele de 1,8 para 2, ele começa a ter uma urina, uma capacidade de filtração diminuída. Então, ele vai ter o quê? Uma urina mais, uma densidade mais diluída. O hormônio ADH dele, como já tem néfrons que não estão funcionando bem, lá, né, nos tubos coletores, não vai ter ação quase do ADH lá nos túbulos. Então, com isso, a urina do gato sai e baixa a densidade. Então, os gatos geriátricos, os gatos adultos, eles devem realmente ser avaliado quanto a urinários, assim, nesse caso, a procura de infecções bacterianas ou a procura de presença de bactérias na urinálise, porque eles são mais propensos. Então, gatos idosos, realmente, quando eu faço o check-up deles, a gente sempre inclui. E gatos renais, que a gente já sabe que o gato tem, né, já está aí na íris 2, 3, né? Normalmente íris 2 e íris 3 a gente já acompanha, porque eu digo que o gato renal ou esteve ou vai estar em infecção. Por quê? Porque ele vai estar com uma urina diluída e a gente ainda faz soroterapia. Toda vez que a gente dilui a urina do gato, a gente baixa a densidade. Toda vez que a gente aplica soro no gato, a gente está baixando a densidade daquele gato, que já está lá 1020, a gente vai para 1015. Então, baixa a densidade. Uma vez baixada a densidade do gato, nossa senhora, a bactéria que vai lá, está subindo, ela faz a festa. Bom, então, nesse momento, nós vamos nos basear o quê? Pela urocultura desses gatos, vamos nos basear se vai haver necessidade ou não de entrar, se esse gato... E hoje em dia vamos ter que avaliar se é mais de 100 mil bactérias por ml de urina, se é 10 mil, e avaliar se eles têm sintomatologia. Hoje em dia nós temos os protocolos, né, recentes para não utilizar antibióticos em excessos, então a gente tem que verificar realmente a necessidade de usar os antibióticos mais simples para deixar os antibióticos mais fortes, né, para não criar resistência. Então, muito cuidado com o emprego da antibiótico terapia para a gente daqui a pouco não ter as bactérias super resistente, né? A professora Miliane lá, dia deu uma live também, assisti, falando das bactérias super resistentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando nós cateterizamos esse gato, por que a gente deixa esse gato cateterizado com uma sonda de espera, né? Então, o gato obstruído, então, só com entendimento, o gato obstruído, raramente, ele vai estar com infecção bacteriana. Raramente ele vai estar com infecção, tá? Ele vai estar, se ele for idoso, sim. Se ele for adulto jovem, não. Pegamos essa urina, mandamos para a cultura, fazemos a urinálise daquele gato jovem. O gato idoso pode ser que sim, ainda mais se esse gato tiver um hipertiroidismo. O hipertiroidismo também faz com que aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, o gato também diabético e com hipertiroidismo tem a densidade lá embaixo. Então, pode também ter infecção. Então, por isso que o gato idoso, renal, hipertiroideu e diabético, vai ter a densidade dele nunca vai ser 1060, 1080, vai ser para baixo de 1030. Mas o gato cateterizado, né, que você perguntou quando é tetuífe, cateterizado, porque tem uma areia, tem um tampão, ele vai ficar ali aqueles 3 dias, no máximo eu deixo o gato com uma sonda de espera por 3 dias, porque quanto mais o gato fica cateterizado, maior é o atrito na uretra, e o maior atrito na uretra, aquela uretra que é 0,7 milímetros, ela vai ficar mais inflamada, aí que não vai sair nada pelaquela uretra. Mas você está o quê? Vinculando, você está passando essa sonda.
Nesse momento, o gato não deve realmente usar antibióticos. Tem um trabalho agora recente que saiu, que os colegas, depois que tiraram a sonda, eles avaliaram em 7 e em 15 dias se realmente o gato ele tinha infecção urinária após essas sondagens. Muitos gatos, alguns gatos tiveram, outros não. Então, eu aconselho a, depois que retirar a sonda e verificar que o gato realmente está com fluxo, começar a acompanhar esse paciente com as uroculturas, tá? Para nós não desperdiçarmos antibióticos, né? Vamos dar aí um tiro de canhão para matar uma bactéria. Então, a gente pelo menos tem que ter aí acima de 10.000 bactérias por cateterização ou acima de 100.000 o gato com clínica. Alguns pacientes, por não terem sido cateterizados de forma ideal de antissepsia, sepsia, eles acabam você vinculando Escherichia coli, porque não botou o paninho, porque os meninos sabem como é que eu falo, né, da preocupação que eu tenho com aqueles meus... Porque eu fiz a tese de mestrado da doutora Kátia Barão Gorgozinho, exatamente avaliou que bactérias que os animais vinham depois de cateterizações e rupturas iatrogênicas de uretra e traumatismos na uretra. Todos com Escherichia coli. Por quê? Porque é só passar a sonda no ânus do gato e colocar, porque se não bota o paninho, a sonda passa pelo ânus do gato ali na hora que você está descateterizando. Aí depois você vai ter uma urina. Agora eu vou dar muitos antibióticos para o gato, cheio de Escherichia coli. Como que uma bactéria, né, do intestino grosso ali vai entrar dentro da uretra que não tem dentro da bexiga? Por uso inadequado da sonda ou do ambiente ali do gatinho. Então, o gato não pode realmente brigar, não deve-se usar sempre o material estéril, tudo de forma adequada, para que depois nós não tenhamos complicações. E uma delas se diz respeito ao uso de antibiótico, né? É a mesma coisa da cirurgia, né? Se você usa todas as técnicas de antissepsia e sepsia, por que dar antibiótico depois, né? Se você está respeitando ali. Então, você também, se você usou tudo direitinho, você não precisa ali estar fazendo dessa forma. Tá? Então, não sei te responder. Professora, foi super respondido. Eu acho que é isso mesmo que acontece, né? Às vezes eu já presenciei casos em que o animal não tinha bactéria na urina, só era cristalúria, e aí já entraram com tratamento de antibiótico terapia, entendeu? Então, acho que... Travou, professora? Acho que travou. Ixi, travou para mim, para todo mundo? Voltou. Voltou. Tinha travado, professor. Olha a luz de serotética. Tchã, 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 tchã. Foi aqui que travou? Eu não sei, falou que a internet baixa. Eu já tô de 4G, minha filha. Olha, esse negócio dá uma taquicardia, nada pode pifar, gente, tudo aqui assim, mas sim, aqui tá de 4G. Já voltamos. Mas já voltamos. Tá. A senhora conseguiu me escutar quando eu falei sobre a questão de ter pego em animais que só tinham cristalúria, não tinham bactéria na urina e o veterinário já entrando com tratamento de antibiótico terapia. Então, acho que a gente precisa ter esse uso racional. O ideal é a gente aproveitar e fazer as culturas. Eu trabalho muito assim, tentando fazer as culturas. E agora a gente tem que saber como é que esse animal foi manejado, como é que ele vem, né? Como a gente recebe, às vezes, muitos animais que vêm de outros lugares. Os gatos, às vezes, estão com aquela região do prepúcio muito demasiada. A gente sabe que o manejo não foi muito adequado. E às vezes a gente até utiliza sim, tá? Mas, de preferência, o ideal é retirar o catéter de espera, que a gente deixa no máximo 3 dias. A gente sabe que o catéter, por mais de 3 dias, ele acaba levando a um processo inflamatório e realmente predispondo à infecção urinária. Então, nós vamos usar o catéter de espera naqueles animais que estão com uma franca hematúria, que estão com muitos debris e que estão com umas condições
para ser desobstruído novamente inadequada, são aqueles gatos azotêmicos que eu falei, acidóticos. Então, nós deixamos o catéter de espera. É importante esse animal, pelo menos, ficar esses 3 dias, né, o ideal, né, internado, para poder essa urina ser, né, aliviada, né? Então o gato vai sendo hidratado. Agora, o interessante, como as coisas são hemodinâmicas e mudam, né? É aquele gato que chegou para nós com hipercalcemia, que está com potássio lá em cima, quando ele desobstrui, ele vai ter hipocalcemia, como porque ele vai ter uma diurese pós-obstrutiva. Então, aquilo tudo que estava acumulado ali naquele rim tenso, que estava, né, a urina voltando, agora ele vai começar a eliminar muita urina. Então, depois que desobstrui, novamente a gente volta para o potássio. A gente vai observar, o gato às vezes fica com a cabeça assim, o desobstrui, o gato fica cansadinho. Aí o gato não come. Aí mas o que o gato tem? Mede um potássio. Essa ventroflexão da cabeça, o fato do gato às vezes ficar inapetente, quando os níveis de ureia e creatinina já baixaram, quando o gato deveria melhorar, ele está enfraquecido, aquele gato, né, que a gente vê assim meio caidinho, pode ser hipopotassemia. Então, todos esses animais a gente sabe. E sabe quando começa a hipopotassemia? 4 a 14 horas após a desobstrução. Então, não é no dia seguinte, no segundo. 4 a 14 horas nós temos já que começar a monitorar o potássio. Eu tenho uma veterinária que, meu Deus, Luiz, eu não vivo sem um potássio. Então, ela tem um amor, uma relação assim, né? Como a Karen deve ter, os cardiologistas devem ter um amor assim ao potássio, mas realmente ele está aí na gênese, né? E nas alterações porque isso é fluido, né? Vai mudando conforme o paciente vai apresentando uma melhora. Tá? Perfeito. Professora, eu vou para a última pergunta, que a maioria das perguntas você já respondeu, sobre o animal pós-obstrução. Ele já é considerado um paciente renal, mesmo após a resolução do agravo? Nem sempre, querida, nem sempre, porque tem gatos jovens, eles vão fazer, nesse caso, né, na hora da obstrução, a gente chama de insuficiência renal aguda, né? Eles vai subir, eles vão ter, você vai aliviar, mas ele pode não ficar. Nós temos vários gatos que já obstruíram, ainda mais na rural, que são gatos jovens, né? Eles obstruem e nem sempre eles vão ficar renal. Eles vão fazer insuficiência renal aguda e vão desobstruir e depois pode ser que lá os outros consigam se recuperar. Né? Então, eles não necessariamente não vão ter a doença renal crônica. Porque como é que a gente vai classificar o gato com doença renal crônica? São animais que têm elevação dos níveis de ureia, creatinina, com sinais clínicos, né? Por mais de 3 meses. Né? Então, se esses animais não têm, e não tem uma imagem também, uma avaliação ultrassonográfica do rim, vendo aí a cortical e a medular desse rim, se nós não tivermos uma alteração, nós não vamos ter, nem pela imagem, nem pela clínica. Ele passou por um momento, ele teve aquela lesão, o organismo vai se recuperar. Agora, eu falei, a doença renal, o gato obstruído, né, na DTUIF do gato obstruído, tempo ele te diz muita coisa. Quanto mais tempo o gato ficar, mais a possibilidade dele lesar mais néfron e dele ficar com alguma sequela. Isso realmente acontece. Então, nós vamos ter que ficar monitorando isso, né? Então, é assim é tudo monitorização que a gente vai ter. Então, agora, um gato que é idoso, se a gente tem um gato que já tem uma predisposição, ele já é um gato lá, íris 1, né? Ele está ali no borderline, ele sofre um agravo desse, ele sofre um processo agudo, ele pode ter sequelas, né? É a mesma coisa quando os meninos operam piometra,
chega aqueles gatos, gatas ou cadelas, né? Que a gente vê muita piometra, né? Lá com a Ana Júlia, lá com as meninas, a gente vê aquela piometra, aquilo lá depois. Esses pacientes ficaram muito tempo, né, com essas toxinas, com essas citocinas sendo liberadas. Essas gatas depois, as cadelas, o gato podem ter doença renal em função disso, né? Então, o tempo nessas doenças emergenciais, ele realmente ele é um fator preponderante. Então, a gente tem que se preparar tecnicamente, a gente deve utilizar de meios que nos ajudem a elucidar esse quebra-cabeça, que são muitas pecinhas que a gente tem que utilizar, né, e fechar, e assim, e fazer estágio, né? E estar ali no dia a dia para poder entender como isso acontece, né? Então, eu acho que dessa forma, como vocês estão fazendo agora, a gente tendo a oportunidade de instruir as pessoas, né? Com a nossa experiência aí que a gente faz, as coisinhas, então isso é uma educação continuada, né? E é uma educação continuada moderna, a gente tem que se adequar. Vocês estão de parabéns, Cristiane Baldani aí, danadinha, né, com vocês, e vocês vão levando a gente, e a gente vai topando, e a gente vai topando. O pessoal não está querendo que acabe, professora. Meu Deus do céu, vocês me deixam falar, vocês me deixam falar, é problema, né? Do assunto que eu não gosto, quase não faço, né? Então, nossa, quase não tem na rural. Quase não tem na rural. Tá bom, meus queridos. Queria muito agradecer, então, a participação. Sim, tá foi um prazer. Agora nós vamos começar na Liga também, hein? Ó, a Liga de Felinos da Rural também aí tá arregaçando as mangas. As meninas querem fazer live, a gente vai estar lá prestigiando aí também ela. Vou botar a Cristiane também lá. Com certeza aí. Tem que colocar, a Cristiane tem vergonha. Nada, ela é ótima, tá bom? ótima. Tá bom, pessoal, minha querida. Um beijo aí para todos. Eu vou sair aqui, mas eu vou falar com o pessoal sobre os certificados. Tá bom, professora? Tá bom, querida. Tá já. Um beijo grande. Beijão. Tchau, gente.